Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também. Nesse vídeo eu vou discutir o fenômeno da blindagem elétrica. Constatação é que se a carga de um condutor não estiver se movendo, o campo elétrico dentro do condutor é exatamente zero. Ou seja, se você considerar cargas estáticas, o campo elétrico dentro de um condutor é zero. Bom, aplicação do fenômeno de blindagem elétrica. Quando um carro é atingido por um raio, o ocupante dentro do carro estará completamente seguro. Os elétrons que caem sobre o carro são repelidos e espalhados pela superfície externa do metal. As descargas adicionais ocorrem quando faíscas saltam para o chão. O campo elétrico dentro do carro praticamente se cancela. Falando sobre condutores carregados. A ausência de campo elétrico dentro de um condutor contendo carga estática não é uma incapacidade de um campo elétrico penetrar os metais. O campo elétrico pode penetrar os metais, depende da configuração desse condutor metálico. Os elétrons livres dentro do condutor podem estabilizar-se e parar de se mover somente quando o campo elétrico é zero. Perceba, isso aqui tem que fazer sentido na sua cabeça, ok? Se houver um campo elétrico que não é zero dentro do condutor, os elétrons livres poderão se mover. Tudo bem? E por último, as cargas são organizadas para garantir um campo elétrico zero dentro do material. Vamos considerar uma esfera de metal carregada. Por causa da repulsão, os elétrons se espalham o máximo possível uniformemente sobre a superfície. Então eu já desenhei previamente aqui elétrons espalhados sobre a superfície dessa esfera metálica condutora em amarelo. Uma carga de teste positiva localizada exatamente no meio da esfera não sentiria força. A força resultante em uma carga de teste seria zero. Por exemplo, se essa carga positiva estivesse no ponto P. O campo elétrico também é zero, em qualquer lugar do interior dessa esfera. O cancelamento completo ocorrerá em qualquer lugar dentro da esfera. Então, turma, se uma carga for colocada, uma carga positiva colocada aqui nesse ponto P, que se localiza dentro da esfera e não em sua superfície, que isso fique claro, vai ocorrer o cancelamento do campo elétrico entre a distribuição dessa carga nessa pequena superfície aqui B e o campo elétrico promovido por essas cargas aqui nessa superfície aqui que a gente está chamando de A. Perceba que apesar de uma superfície maior e aqui poder conter mais cargas elétricas, a distância entre esse ponto e a posição da carga de prova é maior. Então, tem mais carga, mas como aumenta a distância, esse campo elétrico acaba sendo atenuado. Aqui você tem uma superfície menor, poderia conter menos cargas aqui nessa pequena superfície B, mas a distância dela em relação a esse ponto é uma distância menor. Então, você acaba tendo uma proporção em relação a esse ponto P. Mais cargas a uma maior distância e menos cargas a uma menor distância. Acaba, portanto, que nesse ponto P, é muito comum de acontecer em exercícios uma situação em que o campo é zero, devido a distribuições de cargas na superfície B e na superfície A, ok? Esse ponto P, em que o campo elétrico é nulo e, portanto, uma carga de prova nesse ponto não sofreria nenhuma força elétrica, ele poderia ser em qualquer outro ponto dentro da esfera, ok? Não há campo elétrico dentro de um condutor carregado. Continuando o raciocínio, se o condutor não for esférico, a distribuição de carga não será uniforme, mas o campo elétrico no interior do condutor ainda é zero. Olhe uma esfera carregada negativamente, as cargas se distribuem uniformemente. Mas se o condutor não for perfeitamente esférico, perceba que na região onde tem uma ponta, as cargas se acumulam mais, ok? Mas ainda assim, tanto para esse material condutor
eletricamente carregado, quanto para esse, o campo elétrico em qualquer ponto do seu interior ainda será zero. Se houver um campo elétrico dentro do condutor, então os elétrons livres dentro desse condutor se movimentam, conforme já foi comentado. Eles iriam se mover para estabelecer o equilíbrio, ou seja, todos os elétrons produzem um campo que é zero no interior do condutor, ok? Então você pode fazer uma espécie de cancelamento entre o campo de um elétron e o campo do elétron na superfície oposta. Como proteger um campo elétrico? Não há como proteger da gravidade, porque a gravidade ela apenas é atrativa. Proteger os campos elétricos, no entanto, é bem simples. 3 critérios. Cerque-se ou certifique-se de que você deseja se proteger com uma superfície condutora. Então, por exemplo, você poderia se envolver o seu corpo em papel alumínio, por exemplo. Segundo critério, coloque essa superfície em um campo elétrico de qualquer intensidade de campo. Então, por exemplo, se você se envolver o seu corpo em papel alumínio, se o seu corpo for colocado na presença de um campo elétrico de qualquer intensidade, o que vai acontecer? As cargas livres da superfície condutora irão se organizar na superfície do condutor, de modo que os campos internos sejam cancelados. Aplicação dessa blindagem, né? A tampa revestida de metal protege os componentes elétricos internos dos campos elétricos externos. Uma tampa de metal protege o cabo. Então, você tem aqui cabo de TV a cabo, por exemplo. Ele tem um condutor guia de sinal e revestido ao redor desse condutor existem fios que promovem essa blindagem elétrica para que o sinal que passa por esse condutor não sofra interferência de campos elétricos externos. Disse que o campo gravitacional, ao contrário de um campo elétrico, não pode ser protegido, ou seja, não pode ser blindado, ok? Perceba que isso é uma afirmação, não dá para blindar um campo gravitacional. Mas o campo gravitacional no centro da Terra, ele se cancela e vale zero, o que de fato é verdade. Não é essa uma evidência de que um campo gravitacional pode ser protegido, ou seja, que o campo gravitacional pode ser blindado, já que no centro da Terra ele é zero? A resposta para isso é, evidentemente, não. Por quê? A gravidade pode ser cancelada dentro de um planeta ou entre planetas, mas não pode ser blindada. A blindagem requer uma combinação de forças de repulsão e atração. A gravidade ela é somente atrativa, portanto, essa característica da aceleração da gravidade não permite que seja possível uma blindagem do campo gravitacional. Para finalizar o raciocínio até aqui, uma pergunta para que você reflita sobre os conhecimentos discutidos. Essa pergunta é: como você pode descrever o campo elétrico dentro de um condutor com carga estática? Essa descrição é bem simples, ok? Deixe a sua resposta no comentário do vídeo. Não se esqueça que eu continuo disponível para ajudar nos seus estudos, ok? Agradeço sua paciência até aqui e até o próximo vídeo.